Bom dia, meus queridos. Estamos mais uma vez diante da Palavra do Senhor neste domingo, no qual nós queremos estudar um pouco mais sobre a igreja, sobre a face da terra, mas vendo exemplos da igreja bíblica para nós trazermos referenciais para nossas vidas. Semana passada nós falamos sobre a igreja, mais precisamente no capítulo 11 de Atos, quando fala sobre a igreja de Antioquia, e no capítulo 13 a forma dessa igreja mostrar ser uma igreja missionária. Hoje nós queremos falar sobre a igreja que está no capítulo 17, dos versos 1 ao verso de número 15 de Atos dos Apóstolos também, ou os Atos do Espírito Santo. E o texto assim nos diz: tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por cerca de 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia ele: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-los para o meio do povo. Porém, não o encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante autoridades, clamando: este tem transtornado o mundo. Chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegando, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a altivez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com eles. Esse texto da palavra de Deus aqui fala para nós de 2 igrejas, e diante dessas 2 igrejas nós queremos trazer um referencial para nós entendermos o que é a igreja de Jesus Cristo em nossas vidas. Qual é a igreja que somos? Qual é a igreja que queremos de fato ser através desses 2 exemplos que nós temos nas Escrituras Sagradas hoje? Relembremos, em primeiro lugar, a parábola que nós já conhecemos dos urubus e dos pintacilgos. Ela diz assim: certa feita, os urubus tomaram o poder na floresta e impuseram o seu estilo de vida para todos os animais. Sua culinária, sua moda, sua estética e mesmo as suas preferências musicais tornaram-se padrão e a referência para todos. Os pintacilgos, muito cordatos, esforçaram-se sobremaneira para corresponder às exigências dos
Entretanto, os nobres pintacilgos não conseguiam se acostumar com o cardápio de carniça que deveria substituir a sua dieta de frutas. Tampouco conseguiram andar com os urubus, reproduzindo-lhes os recrebos e os grunhidos que os urubus chamavam de música. Observando os desajeitados pintacilgos, os urubus concluíram sumariamente: não adianta, um pintacilgo sempre será um urubu de segunda categoria. Essa história demonstra muito bem para nós como todos nós procuramos modelos referenciais para pautar o nosso estilo de vida. E há modelos para nós de toda espécie. Olhando para a parábola ou para essa história, uns podem ser mais para urubus, outros podem ser mais para pintacilgos. Alguns desses modelos às vezes nos fascinam, às vezes nos seduzem e nós queremos viver mesmo sem olhar para a profundidade daquilo que está sendo proposto como modelo para nós vivermos o referencial em nossas vidas. Mas, meus queridos, o povo chamado povo de Deus, ele tem e deve ter as Escrituras como testemunho sobre suas vidas, como referencial, como norte para a sua vida, e diante disso também olhar para aquilo que as Escrituras deixaram também de experiências nos primeiros cristãos, nos servos de Deus, que também trazem para nós ensinamentos, ou referencial para a fé e para a prática de vida. Aquilo que nós vemos lá em Hebreus, quando Hebreus fala sobre as referências de homens de fé do Velho Testamento, que trouxeram para nós também formas de nós entendermos e vivermos o nosso Deus sobre a face da terra, também mostrando a nossa fé. Esta é uma oportunidade peculiar e uma oportunidade privilegiada para nós refletirmos sobre a nossa identidade como povo de Deus sobre a face da terra. Nós estudamos, nós já vimos um pouco sobre a identidade da igreja presbiteriana, nós conhecemos através daquilo que nós vimos tanto no catecúmeno quanto nos nossos estudos anteriores, mas hoje queremos refletir sobre a nossa identidade à luz da palavra de Deus também e decidir qual é e como eu sou igreja e como eu estou vivendo o cristianismo de fato sobre a face da terra. Um slogan de fundo positivista diz assim: se pudermos sonhar algo, então poderemos realizá-lo. Embora seja um slogan de fundo positivista, se isso for verdade, só podemos então construir a igreja ideal, a igreja que queremos ser, se primeiro nós pudermos imaginá-la, se podemos vê-la em nossas vidas. Mas como fazê-lo? Somente através das Escrituras Sagradas. No texto de Atos, capítulo 17, Lucas vai deixar para nós transparecer aqui um juízo de valores que apresenta a igreja de Bereia como uma igreja mais nobre do que a igreja de Tessalônica. Numa leitura atenta, podemos ver aqui primeiro a comunidade de Tessalônica. E ela é uma comunidade, segundo os versos 1 a 9, que mostrou ser uma comunidade de pessoas invejosas, de pessoas intolerantes, de pessoas violentas, sem capacidade de poder fazer uma autocrítica, tendo uma religiosidade hipócrita, incoerente, manipuladora e corrupta, entre outras qualidades depreciativas que tinha essa igreja lá em Tessalônica. Olha lá, capítulo 17 fala que Paulo e Silas chegam a Tessalônica e ali elas viram que uma sinagoga de judeus, ou uma igreja instituída ali naquele momento,
E Paulo, segundo o seu costume, como ele fazia em todas as cidades por onde passava, ele ia procurar a sinagoga, e ali na sinagoga, que era o lugar de ensino da palavra de Deus, lugar de oração, lugar de estar na presença de Deus, diz o texto que por 3 sábados, todos os sábados ele foi lá 3 vezes seguidas e falou sobre as escrituras sagradas, está lá no verso 2. Verso 4 diz que alguns foram persuadidos, alguns entenderam aquilo que Paulo estava trazendo. Mas o verso 5 diz, porém, alguns dentre esses judeus, movidos de inveja, trouxeram consigo homens da malandragem, pessoas sem caráter, por assim dizer, né? De forma invejosa, procurou esses homens para fazer o quê? Para alvoroçar a cidade, né? Para fazer um levante na cidade contra Paulo e Silas, e alvoroçar as cidades, tanto que eles foram assaltar a casa de Jason para poder trazer tanto Paulo e Silas para o meio do povo, para ali poder fazer o quê? Para ali poder expulsá-los, criminalizá-los naquele momento. Não encontraram Paulo e Silas, verso 6 diz, eles arrastaram então Jason e alguns irmãos perante as autoridades. Irmãos, quando falamos irmãos, nós estamos falando em quem? Igreja, corpo de Cristo. E levaram esses para as autoridades. E levando para as autoridades ainda, eles alvoroçaram a multidão, para ficarem agitadas, ao ouvirem acusações infundadas que eles estavam fazendo de forma violenta, de forma incoerente, de forma manipuladora, com corrupção mesmo sobre suas vidas, para poderem fazer o quê? Ir contra a palavra de Deus que estava sendo anunciada, estava sendo ensinada naquele lugar. Diz o texto que Jason e os que com ele foram levados até eles pagaram a fiança e foram libertos. Tessalônica era uma comunidade que tinha pessoas ali que se diziam ser servas de Deus, uma comunidade da qual talvez nós teríamos vergonha de dizer ser servos de Deus naquele ambiente, naquele lugar. Mas poucos quilômetros dali, não muito longe dali, havia uma outra igreja que entrou na história, mas numa história inversa de Tessalônica, porque eles recebem elogios na palavra de Deus, aqui nos Atos do Espírito Santo sobre suas vidas, traça elogios que deixa sendo registrado por Lucas, entre todas as igrejas. Por quê? Algumas características tinha essa igreja, e logo já diz aqui que Paulo, quando chega lá, verso 10, ele também faz o quê? Durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Chegando ali, primeira coisa, não foi diferente de Tessalônica, eles foram até a sinagoga dos judeus para ali ensinar a palavra de Deus. Mas note o que diz o verso 11, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Nós temos em Bereia aqui uma igreja muito mais nobre, uma igreja que está acima daquela igreja de Tessalônica, por alguns quesitos. O que faz uma igreja ser nobre na ação do Espírito Santo sobre si? Primeiramente, Bereia era uma igreja aberta, era uma comunidade de pessoas aberta a alguns quesitos sobre si. Aberta, em primeiro lugar, ao diálogo. Bereia, ao contrário de Tessalônica, foi uma igreja que recebeu Paulo e Silas, e recebendo Paulo e Silas, se pôs aberta ao diálogo, a entender aquilo que eles estavam propondo, aquilo que eles estavam falando, o que de fato eles estavam trazendo para as suas vidas. Pois ela acolhe essa igreja, acolhe Paulo, acolhe Silas, se dispõe a conversar com eles. E conversar aqui é nesse sentido mesmo de um diálogo aberto, profundo,
pertinente para que eles possam não serem levados por qualquer palavra, mas de forma madura receber essa palavra com o referencial que está também diante deles, que são as Escrituras Sagradas. Em Tessalônica, ao contrário, o que havia? Havia ordens, havia leis e havia condenações. Nada mais do que isso. A palavra de Deus precisava estar debaixo desses três quesitos. Em Bereia era diferente. Em Bereia havia conversa, em Bereia havia diálogo e em Bereia havia respeito diante da palavra que estava sendo anunciada. Esse é o primeiro exemplo que nós temos na igreja de Bereia, uma igreja aberta ao diálogo. Em Bereia também era uma igreja aberta à palavra, mas a palavra de que forma? Não simplesmente a palavra pela palavra, no sentido de letra pela letra, mas um desejo profundo de conhecer a palavra e de se aprofundar na palavra de Deus. A comunidade de Bereia tinha sede das Escrituras Sagradas, tinha sede da palavra de Deus sobre si e queria aprender essa palavra mesmo. Olha o que diz o verso 11: esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônicas, pois receberam a palavra com toda avidez, com toda a sede, com todo o respeito na palavra de Deus. Ao contrário, em Tessalônica, a palavra de Deus foi levada, mas a palavra de Deus foi ofuscada, a palavra de Deus foi fechada, foi calada pela tradição e pelos costumes que aquela comunidade tinha e não queria mudar. Simplesmente viver daquela forma. E para viver daquela forma, a palavra de Deus não poderia falar contrário à vontade deles. Em Bereia é diferente. Em Bereia, a palavra inovadora de Deus fecundava e dinamizava a tradição, mexia com os valores daquelas pessoas, né? E eles estavam abertos a quê? A olhar a tradição, sim, a olhar os seus costumes, sim, mas estavam abertos a mudar paradigmas, mudar gostos, mudar desejos pessoais, se a palavra de Deus estava propondo isso, estava trazendo isso às suas vidas. Por isso aquela igreja era aberta à palavra de Deus. Essa igreja também era acolhedora dessa palavra. A palavra de Deus trouxe novidade para as suas vidas e eles estavam dispostos a ouvir essa novidade trazida por esses que estavam ensinando a palavra de Deus aos seus corações. E Bereia então estava aberta para novas experiências à luz da palavra de Deus, a novos desafios à luz da palavra de Deus. O que diz a palavra aqui? Que eles receberam a palavra com toda a alvidez, mas eles estavam também examinando as Escrituras para ver se as coisas de fato eram assim. Olhando de volta para Tessalônica, a palavra de Deus foi levada para eles, mas quando aquela palavra de Deus chegou nos seus corações e tocou nos seus costumes e tocou nas suas tradições, eles tolheram a liberdade da palavra. Eles não deixaram essa palavra dar continuidade à ação nas suas vidas. Eles impuseram de forma até mesmo psicológica, fazendo um levante para expulsar aqueles que estavam ensinando a palavra de Deus aos seus corações. Esses que estavam ensinando a palavra de Deus à luz das Escrituras, na ação do Espírito Santo, não tinha valor para eles e não tinha lugar, espaço para continuar na vida deles. Já a Bereia, essa comunidade acolheu a esses irmãos, dava liberdade para eles expressar essa palavra, e de forma madura eles estavam olhando, ouvindo, não apenas a palavra, mas fazendo referencial da palavra, saindo dos lábios desses dois servos de Deus, nas Escrituras Sagradas. Por isso essa igreja também foi uma igreja que estava acolhendo esses irmãos também, em vez de expulsar, como fez Tessalônica, porque a palavra os desagradou. A
palavra mexeu com os seus referenciais e eles não queriam viver de acordo com os parâmetros da palavra de Deus, Bereia foi diferente. Bereia fez o quê? Bereia protegeu, Bereia sustentou esses irmãos porque ela queria aprender mais e mais da palavra de Deus. Um outro referencial que nós temos em relação à igreja de Bereia é que essa igreja também era uma comunidade de pessoas maduras, mas maduras na fé, não maduras simplesmente no cotidiano da vida. Uma igreja madura é uma igreja que tem algumas características. Bereia se mostrou uma igreja madura porque era uma igreja crítica, mas crítica com um senso crítico embasado na palavra de Deus. Não era uma crítica diferenciada da palavra de Deus. Os bereanos, eles estavam abertos sim a novidades. A novidade chegou até eles, mas esses bereanos não eram ingênuos. Não era qualquer novidade para as suas vidas. Eles tinham o referencial das Escrituras Sagradas para ver se tudo aquilo estava embasado nas Escrituras Sagradas. Por isso, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram assim. Se as coisas eram assim, beleza. Se as coisas não eram assim, claro que eles não iriam receber na vida deles. Eles queriam conferir tudo nas Escrituras Sagradas, para ver se as coisas de fato estavam na profundeza das Escrituras. Por um lado, voltando para Tessalônica, Tessalônica já de início, de saída, rejeitou a palavra que foi trazida a elas. Rejeitou o ensino que foi trazido a eles, porque eles não estavam abertos para a mensagem, para o ensinamento que esses servos de Deus estavam trazendo. Por quê? Porque eles não estavam dispostos à mudança, mesmo que a palavra de Deus dissesse que deveria ter. Para eles, a palavra de Deus se tornou secundária. O que se tornou primária na vida deles não era a palavra de Deus, mas eram as suas tradições e eram os seus desejos. Já os cristãos de Bereia, nós vamos ver aqui que eles estão longe disso, mas eles estão longe do quê? De simplesmente engolir qualquer tipo de ação, qualquer sapo. Eles examinavam à luz das Escrituras Sagradas. Nós, meus queridos, precisamos ter a mente aberta, mas não tão aberta a ponto do nosso cérebro sair para fora. Deus nos deu razão, Deus nos deu inteligência, sabedoria, e o Espírito Santo também traz isso às nossas vidas. E por isso precisamos olhar com sensatez na palavra de Deus. A comunidade de Bereia é dessa forma. Eles não iam atrás de qualquer novidade. A novidade era bonita, a novidade era boa, mas eles não se iludiam com a moda religiosa da sua época. Modas vão e vêm. A palavra de Deus é fiel e permanece para sempre. Quem vai atrás de moda nunca está firmado e embasado na palavra de Deus. Os bereanos não eram assim. Eles não se embriagaram com as novidades das paradas de sucesso que eram trazido para eles. Eles não se deixaram enganar por eloquentes animadores de auditório. Ao contrário, diante da visão bíblica, diante da visão teológica, diante do ensino propostos a elas, eles não foram levados para qualquer vento de doutrina, mas eles pensaram e entre eles disseram assim: vamos ver se as coisas são de fato assim, vamos conferir as Sagradas Escrituras, porque é somente lá que nós temos a resposta para nós prosseguirmos, nada fora das Escrituras. Os irmãos bereanos trouxeram algo que foi resgatado na Reforma Protestante, a qual esse mês estamos lembrando dela, sola Escritura. Está nas Sagradas Escrituras e somente nela, e assim nós devemos viver o referencial. Por isso que essa igreja também era uma igreja atualizada, ou seja, preocupada com a sua reciclagem, preocupada com o ensinamento sobre si. Não queriam viver apenas e tão somente naquele mesmo ritmo
Eles queriam ver essa expressão das Sagradas Escrituras nas suas vidas dia a dia. Eles tinham uma preocupação diária. Eles tinham preocupação de ler, reler as Escrituras Sagradas e aplicar essas Sagradas Escrituras no contexto da sua vida diária, atualizando a mensagem sempre para o dia chamado hoje. A palavra não foi feita para apenas ser lida e ponto final. A palavra de Deus não foi para isso. A palavra de Deus foi feita para ser ensinada. Examine as Escrituras de Jesus Cristo, porque elas testificam de mim. Ele não falou simplesmente leia as Escrituras, porque elas contam histórias sobre mim. Ele manda examinar, estudar essa palavra. No início, quando nós nos convertemos a Cristo, quando nós somos impactados pela palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo, nós nos alimentamos com o leite, como uma criança recém-nascida. Mas nós precisamos continuar o nosso alimento mais sólido. Não adianta ficar apenas no leite, precisamos de alimento sólido, porque é isso que manda as Escrituras na nossa vida também. Para nós crescermos em estatura, qualidade, e para nós crescermos em graça, quantidade. Mas para isso as Escrituras precisam estar dia a dia sendo lida, examinada e ensinada em nossas vidas. Uma outra característica que nós vemos na igreja de Bereia, que era uma igreja também constante. Eles tinham uma fé que ia além de um ritual religioso. Eles não apenas batiam o ponto religiosamente falando de fim de semana. Os de Tessalônica, e a palavra de Deus diz aqui no texto, no capítulo 17, que por 3 sábados Paulo foi ensinar a eles. Por quê? Porque eles só se reuniam no sábado. Eles batiam o ponto deles só no sábado. Os bereanos, ao contrário, diz aqui no capítulo 17, no mesmo capítulo, que todo dia eles examinavam as Escrituras. Isso quer dizer que todo dia Paulo e Silas estavam lá ensinando também a eles as Escrituras Sagradas. Tessalônica se preocupava com as Escrituras, para ser lida e não entendida simplesmente, uma vez por semana, sem desejos de profundidade. Mas Bereia, ao contrário, vivia todos os dias o ensinamento das Escrituras Sagradas sobre si e buscavam nas Escrituras Sagradas a orientação necessária para viver a vontade de Deus no seu cotidiano, mesmo que isso pudesse mudar paradigmas nas suas vidas, porque eles estavam dispostos para isso. Por isso que o texto fala que eles examinavam e recebiam a palavra com toda altivez, de forma profunda. Não tem como nós vivermos superficialidade nas Escrituras, porque nós vamos ser aqueles cristãos de Tessalônica e jamais seremos nobres no olhar de Deus sobre nossas vidas. Uma outra coisa que vemos em Bereia é que Bereia era uma comunidade também solidária. E uma igreja solidária, ela traz algumas características. A primeira delas é ser uma igreja ortoprática. O que é uma igreja ortoprática? A igreja de Bereia não somente era ortodoxa, ela não só conhecia a sua tradição, mas ela também era ortoprática. Ela vivia de acordo com o que cria. Não fazia apenas aquilo que era necessário da tradição, mas eles viviam de acordo com o que criam. Isso é uma igreja ortoprática, no sentido de uma igreja solidária. Havia uma coerência entre eles e uma consequência dessa coerência de fé na sua prática. Olha os versos 12, 14 e 15. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então os irmãos promoveram, porque houve ali, aqueles de Tessalônica foram lá tentar expulsar os ensinadores daquela igreja, verso 14 e 15. Os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo
levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordens a Sila e Timóteo para que o mais breve possível fossem ter com eles. Essa igreja, por ser ortoprática, era uma igreja organizada na ação em favor dos servos de Deus. Expressões como promoveram sem detença, os responsáveis por Paulo levaram-no, mostra que os bereanos, eles já estavam se mostrando como uma comunidade articulada, habilidosa, eficiente e ágil na ação em favor dos servos de Deus. Já tinha entre eles pessoas responsáveis, né, pela vida daqueles que estavam ensinando, pessoas que estavam dispostas a promover o quê? Segurança para aqueles que estavam ensinando. Se tivesse nessa igreja uma estrutura excessivamente tradicional e pesada, o que eles iriam fazer? Porque muitas vezes acontece na vida da igreja, na sua prática. Eles dependeriam do quê? De complicados conchavos políticos eclesiásticos para resolver a situação. Eles teriam que fazer muitas votações para depois verem a resposta dessas votações para eles tomarem as suas decisões. Eles precisavam estar diante de onerosas assembleias para talvez a ação vocacional de Paulo e Silas fosse tratada com coerência. Mas talvez, se a igreja fosse dessa forma, se a igreja agisse dessa forma, com uma estrutura excessiva, eclesiástica, na sua tradição, e não uma igreja articulada, habilidosa, eficiente, ágil, em favor dos servos de Deus, talvez Atos do Espírito Santo terminasse no capítulo 17, porque a ação vocacional de Paulo e Silas pudesse ser encerrada ali, diante desses conchavos, diante dessas inumerosas votações, diante dessas assembleias infindáveis. Mas aquela igreja olhava para os servos de Deus de forma diferente. Por quê? Porque era uma igreja solidária para com o reino de Deus. Uma comunidade solidária ao reino de Deus. Diante da perseguição promovida por aqueles que eram intolerantes, por aqueles tradicionais, por aqueles que tinham o seu jeito e não queriam mudar, os cristãos de Tessalônica que foram até eles, os bereanos não se eximiram das suas responsabilidades. Eles não lavaram as mãos como às vezes os conchavos políticos querem deixar nós fazermos, como às vezes nós jogamos nas votações o lavar das mãos, como nós jogamos às vezes na assembleia o lavar das nossas mãos. Bem pelo contrário, aquela igreja não precisava disso, porque aquela igreja tinha o quê? Solidariedade para com o reino de Deus e para com os servos de Deus. Ela era organizada em favor dos mesmos. Eles não lavaram simplesmente as mãos. Aquela comunidade de raça eleita, de sacerdócio santo, de nação de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, arregaçou as mangas para proteger, incentivar, fortalecer, financiar e promover não somente Paulo e Silas, mas também a Timóteo que ali estava naquele momento. Assim eles promoviam, em última instância, o quê? A ação evangelizadora e ensinadora da igreja para que ela pudesse ter uma continuidade expressiva sobre a igreja de Jesus Cristo. Essa é a igreja de Bereia. Concluindo então, meus queridos, olhando para a igreja de Bereia e para a igreja de Tessalônica, diante da ação vocacional e de crescimento sólido na igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra, fica para nós duas interrogações neste momento. Que tipo de igreja nós somos? Através da nossa prática eclesiástica que nós estamos vivendo na nossa atualidade, qual a nossa mais legítima identidade hoje a ser mostrada
perante as pessoas como igreja do Senhor Jesus Cristo? Por que eu faço essas duas perguntas? Quando somente copiamos modelos sem base bíblica, sem solidez nas Escrituras, sem olhar para o referencial das Escrituras, mas apenas modelos que são propostos de forma eclesiástica, mas que não tem um referencial em primeiro lugar nas Sagradas Escrituras, nós passamos a perder a identidade da ação da igreja que Cristo edificou. E nós vamos passar a fazer o quê? A enfraquecer o nosso nome e a ação cristã que nós devemos ter e mostrar às pessoas na face da terra. Porque nós somos cristãos. Lembra da semana passada? Pela primeira vez, os discípulos de Jesus Cristo, ou a igreja de Jesus Cristo, foi chamada de cristãos. Isso está lá em Antioquia, diferente de Tessalônica. Mas à luz de Bereia, nós podemos olhar que nós não precisamos enfraquecer, nós não precisamos perder a nossa identidade, nós não precisamos na nossa ação copiar modelos que não têm base bíblica, mas nós precisamos sim revitalizar a nossa tradição, não jogar fora aquilo que nós temos de história. Nós temos uma identidade presbiteriana, nós temos uma história, nós temos uma tradição, mas essa tradição precisa ser revitalizada. Precisamos revitalizar os costumes locais e pessoais à luz da palavra de Deus. A referência é a palavra de Deus. E talvez nós vamos descobrir com isso que, afinal de contas, voltando lá para a nossa história inicial, não é tão ruim assim ser uma comunidade de pintacilgos. A conversão verdadeira, meus queridos, impressionantemente para nossos dias, seria de todas as comunidades serem menos Tessalônica e mais Bereia. Comunidades que tenham nas Escrituras Sagradas seu mais forte referencial e prática de vida cristã. Verdadeiras e nobres comunidades hermenêuticas, embasadas na palavra de Deus, abertas, maduras e solidárias. Que nós possamos entender isso no exemplo dessas duas igrejas e ainda continuar olhando para nós. E quando eu falo nós, não estou falando sobre este aspecto templo, estou falando vidas, como nós temos vivido o ser igreja, juntos, como uma comunidade na presença do nosso Deus. Que tenhamos um bom domingo na sua presença, à noite, 19 horas, o nosso culto de adoração ao nosso Deus, e prossigamos numa semana onde nós dia a dia queremos, com toda a altivez, não apenas ler as Escrituras, mas aprender delas para nosso crescimento espiritual. É uma coisa que eu vejo bem presente nisso. Às vezes nós temos deixado de ser bereanos e temos chegado a ser um pouquinho mais tessalônicos. Por quê? Porque nós preocupamos muito, sim. Não estou dizendo que isso é errado e que isso não é necessário. Estarmos nos nossos cultos de adoração a Deus. Mas pouco damos valor ao ensino da palavra de Deus no dia a dia, e naquilo que também o próprio tempo traz para nós como oportunidade de aprofundarmos nas Escrituras Sagradas e deixar que elas mudem conceitos e paradigmas na nossa vida, se assim for necessário, até mesmo conceitos e paradigmas eclesiásticos. Que Deus assim nos abençoe e que possamos entender a sua palavra. Se ficou alguma dúvida ou se ficou algum questionamento, volta para as Escrituras, meus queridos, e pede ao Espírito Santo que possa estar trabalhando, não apenas no coração, mas na mente de cada um de nós, para que nós possamos estar de forma crescente no conhecimento do nosso Deus. Que assim seja. Um bom domingo a todos.